Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Romantismo, primeira geração, tá ok? Nós vamos começar com três perguntas principais aqui, né? Sobre diferenças. Literatura indígena, literatura indigenista e literatura indianista. Então, vamos lá. Você sabe qual é a diferença? Literatura indígena, ela é produzida exclusivamente por indígenas, tá bom? A literatura indígena está além da produção escrita, porque compõe a dimensão cultural em diversas formas, como, por exemplo, o grafismo, cantos, rituais, histórias orais e etc. Tá? As produções indígenas, elas preservam os direitos autorais dos povos originários, tá? Tanto por autorias individuais quanto coletivas, tá? Sobre suas culturas, cosmovisões, epistemologias e sabedorias ancestrais. Nós já começamos a estudar sobre esse universo dos povos originários, e aqui eu trago para vocês alguns autores indígenas, dos quais vocês já conhecem, né? Aqui nós temos o Daniel Munduruku, Graça Graúna, Tiago Haki, a Márcia Cambeba e Iguaré Iama, né? Eu tenho aqui alguns livros para mostrar para vocês. Esse aqui é o da Márcia Cambeba, tá? Aqui é alguns livros do Daniel Munduruku, tá bom? Na verdade, tem bastante livro dele aqui. E um que você já conhece, que é da Eliane Potiguara, mas que ela não está aqui, mas que nós já falamos dela para vocês um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Aqui um pouquinho, um trecho desse livro da Márcia Cambeba, ou Cambeba, né? Do O Lugar do Saber Ancestral. Aqui é ela escrevendo, né? Ela falando dessa literatura, tá bom? Depois vocês dão uma pausa no vídeo, mas eu vou ler uma parte aqui que é o finalzinho, né? Assim, olha, ela diz: cresci e aprendi, ouvindo o silêncio que em mim habita nesse amazônico chão, tá? Então, para vocês perceberem um pouco da narrativa, que eles vão falar muito da experiência deles, né? Enquanto povo nativo, povo originário, né? No sentido deles, do povo cambeba, tá bom? A literatura indigenista, ela é diferente. Então, vamos lá. Ela começou a ser produzida a partir do olhar do não indígena, tá? Que, de certa forma, está relacionado com as políticas indigenistas do início do século XIX. Exemplo de pessoas que escrevem nessa literatura indigenista, tá? Darcy Ribeiro, aqui para vocês, né? E os irmãos Vilas Boas. A princípio, tá, gente, esse tipo de literatura está muito associada com a antropologia, tá? E as problemáticas envolvidas nas políticas indigenistas, tá bom? Aqui um exemplo, né, de 3 autores, digamos, que eu já citei para vocês. Aqui a gente incluiu Berta Ribeiro, tá? E a literatura indianista. Essa literatura indianista, que é a que está presente nos livros de vocês, né? No livro didático e em outros livros, tá bom? Essa é a mais vista, essa, digamos assim, é a mais conhecida, tá? Em termos literários, disse que o indianismo é uma tendência do romantismo brasileiro no século XIX, que retrata o indígena como um mito heróico nacional, na figura do, abre aspas aí, índio, tá? E assim caracterizando como uma alegoria do passado, que representa a fundação da nação brasileira, tá bom? Até, digamos, esse ano, quando a gente começou a estudar essa temática, vocês, né, muitos de vocês ainda tinham vamos dizer, esse perfil do índio, perdão, né, do indígena.
como uma coisa assim, meio que não acessível, né? Uma coisa assim do passado, né? E a partir do momento que a gente começa a estudar esse novo olhar sobre os povos originários, isso começa a mudar. É importante, gente, que vocês mudem esse olhar, tá? Porque esse índio, digamos assim, entre aspas, né? Esse personagem indígena, ele foi criado, tá? Ele foi criado, digamos assim, pelos portugueses, pelo povo europeu, mas de fato não era um indígena que, digamos, fosse de verdade, tá? Vamos lá no texto. Mas é, antes de tudo, um projeto político, olha, financiado pelo Império para a construção das identidades cultural brasileira, né, em detrimento dos povos indígenas, tá bom? Era necessário, né, o europeu, nós vimos em aulas anteriores, principalmente o povo português, né, depois os espanhóis, os franceses, os holandeses e assim por diante. Eles chegam aqui, vocês sabem, já tem, né, os povos originários. Quando a gente fala, em povos originários, a gente fala em muitas etnias, tá bom? Hoje, atualmente, nós temos 305, mas com certeza nós tínhamos muito mais, né? Nesse início aí, digamos, nesse início de 1500. Aqui é século XIX, tá bom, gente? Aqui alguns autores indianistas, tá? O famoso José de Alencar, tá? Cearense, bem famoso, né? Inclusive, vocês já começaram a ver na aula anterior, através do exercício, né, de exercícios, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, tá? Para quem tem Instagram, essa é uma página bem legal para se seguir. @ancestralidade ameríndia, tá? Eles põem muitas coisas, né, falando sobre os povos originários, muita coisa sobre a atualidade. Então, se você tem Insta, se você gosta, né? Eu não sei se eles têm Face, mas geralmente, assim, quando eles não têm Face, eles têm o Instagram e assim por diante. É importante também, viu, gente, que falando dessa temática bem atual, que vocês também mudem esses conceitos e passem a seguir, assim, sobre essa temática, alguém que vocês gostem, né? Que eu já passei, assim, bastante pesquisa para vocês, vídeos, e aí de vocês estarem mesmo atualizados e seguir algumas dessas pessoas, dessas personalidades é importante, né, para a gente, enquanto, digamos, eu para mim enquanto professora e pesquisadora, e vocês enquanto alunos e pesquisadores, né, futuros pesquisadores. Aqui a primeira geração brasileira, chamada de nacionalista ou indianista, vocês têm isso no livro, né, tá lá nas páginas, tá? E aí, falando um pouquinho dessa primeira geração, digamos assim, né? O romantismo, ele nasce no Brasil, né, pouco tempo depois da nossa independência, essa questão do contexto sócio-histórico, cultural, político, né, sempre atrelado à literatura. Vamos lá. Por isso, as primeiras obras, ó, e os primeiros artistas românticos estão empenhados em definir um perfil da cultura brasileira em vários aspectos. Aí nós vamos ter a questão da língua, da etnia, das tradições, esse passado histórico, tá bom? E as diferenças reais, a religião e assim por diante, tá? Pode-se dizer que o nacionalismo é o traço essencial que caracteriza a produção dos nossos primeiros escritores românticos, como é o caso aqui de Gonçalves Dias, tá? E também do próprio José de Alencar. Mas lembrando, gente, que tudo isso aqui é escrito pelos europeus, tá? Não tomem isso aqui, digamos, como verdade absoluta. A gente vê o que o europeu escreve e toma para a gente agora no presente e faz uma análise de reflexão crítica, tá bom? Eu passo aqui os conteúdos, mas não aceitem eles assim, digamos, à vontade, sem criticar, sem dizer o porquê. É importante que vocês comecem a pensar e ter pensamentos críticos em relação a isso, tá? Aí nós temos a figura do Gonçalves Dias, nós temos aqui uma capa de um livro, de um poema, né, da obra Ijuca Pirama, tá bom?
E aqui, poesias lírica e indianista, tá? A gente não vai entrar muito assim na questão da biografia, para não ficar muito extenso, tá bom? Depois vocês dão uma pausa, vocês vão lendo com calma. Gonçalves Dias, digamos assim, ele vai muito pelo lado dos poemas, da poesia propriamente dita, tá? Aqui um trecho do Ijuca Pirama, depois eu espero que vocês leiam um pouco, né? Aqui um trecho também, é um poema bastante extenso, né? Mas quando vocês forem ler, eu vou ler uma estrofe para vocês sentirem que quando se há essa construção, não há simplesmente, eu vou construir um poema e ponto. Não, tem todo um pensamento, né? Uma inteligência, digamos, por trás. Aqui é importante que se faça, digamos, a pausa do jeito que eu vou mostrar para vocês, porque é importante a questão do ritmo, né? Porque lembra tambores, lembra aldeia, né? Lembra os povos indígenas, na visão do Gonçalves Dias aqui. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fada inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Tá bom? Ó, chega até arrepiei aqui, porque ele tem mesmo toda essa questão de cadência, né? Depois eu queria que vocês lessem com calma. Esse é um poema belíssimo, eu coloquei só um trecho dele, tá? Mas fala de toda essa questão de que o índio, nesse período, na visão sempre dos portugueses, tá? Prefere ir para a luta, ir para a batalha, do que, digamos, ficar esperando. Ele prefere a morte, né? Então, o índio, ele é sempre colocado, olha aí, nessa questão ideológica, né? Idealizante, digamos assim. É um índio ideal, então ele é bravo, ele é forte, ele prefere morrer em batalha do que ficar esperando ali, tá? Outro trecho, né, que você espera, gente, por favor, leiam, né? Não vão passando, porque senão vai ficar complicado, vocês não vão entender, tá? Aqui a gente pula para a pintura do Albert Ecaute. Eu não sei se vocês já estudaram esse pintor na disciplina de arte, mas eu trago ele aqui porque ele pinta os indígenas, os povos indígenas, vocês estão vendo aí, de uma maneira bem diferente, né? De uma forma bem, digamos assim, alegórica, né? Que esses pintores, digamos assim, né? Esses estrangeiros, quando vêm, eles fazem a visão deles, né? Para quem vai receber isso, digamos, lá na Europa, tá? Depois vocês dão uma lida direitinho aqui. É um pintor bastante famoso, tá? Mas eu trouxe ele no sentido de que ele faz essa diferença, olha, entre os tupis e os tapuias. Os tupis, na visão dele, do Ecaute, vai ser sempre aquele indígena domesticado, e os tapuias vão ser sempre os indígenas selvagens, digamos assim, tá? Aqui é um exemplo disso, né? Aqui em cima são os domesticados, ó, e aqui embaixo são selvagens, né? Vocês estão vendo que são bem diferentes. Olha aqui a presença das armas, né? A própria ideia. Observa que selvagem no sentido do europeu, tá? Aqui a questão da antropofagia, né? O ato de, digamos, de comer o corpo humano, digamos assim, em linhas gerais, tá? Eu não quero que vocês pensem, gente, que nessa época os índios são selvagens, mesmo, vou frisar sempre isso, tá? É sempre bom de pensar assim, selvagem na visão de quem, né? É muito fácil, por exemplo, enquanto pessoa branca, dizer, você é um selvagem, e a outra pessoa está lá de boa. Não, para mim, selvagem é você, tá? Então, depende muito sim da questão da visão. Nós estamos vendo aqui a visão do, digamos, Ecaute, tá? Do europeu.
Aqui, a famosa Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, tá? Um poema bem conhecido, inclusive, se não me engano, tem no livro de vocês. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Inclusive, está marcado de vermelho aqui, que é um trecho do nosso hino nacional, tá bom? E assim segue o poema, tá? Então, para vocês verem que é a questão da importância de, né, enfatizar, eu tenho a primeira geração romântica, eu vou enfatizar essa questão indianista, eu vou enfatizar aquilo que é nacional. Então, o índio, por ser o primeiro habitante, né, o europeu toma para si isso como símbolo. Além do indígena, nós temos a questão das florestas, né, da natureza, da Amazônia, tá bom? Claro que nessa época não tinha ainda esse termo Amazônia, tá? Só estou atualizando isso para vocês. Mas eles vão tomar isso como um símbolo, digamos, da nação, da cultura brasileira, tá? Aqui o restinho do poema. Esse poema foi escrito em 1846, em Coimbra, olha lá, tá? Em Coimbra, não foi escrito aqui no Brasil. Aqui um trecho para vocês depois fazerem um paralelo, eu coloquei aqui um trecho do hino nacional, toda a questão aqui, como foi criada essa questão do hino nacional, tá bom? Aqui um outro poema do Gonçalves Dias, que são Olhos Verdes, tá? Vai falar da questão da pessoa amada, né? Então, assim, tem também outras temáticas, tá? Além dessas das quais eu já falei. O restante dos Olhos Verdes, e aqui um pouquinho do José de Alencar, um pouco da biografia dele. Também não vamos nos estender, vocês vão dando a pausa no vídeo, também vocês podem pesquisar em outras fontes, tá bom? A gente colocou o Gonçalves Dias na produção de poesia, na poesia, né? E aqui o José de Alencar na questão da prosa, tá? Não esqueçam disso, na prosa poética. Aqui um pouco da biografia dele, tá bom? Cearense, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir no Ceará, mas tem muita coisa, tem inclusive um monumento sobre a Iracema, bem na praia de Iracema, né? Então, muita coisa assim, no Ceará, principalmente Fortaleza, assim, se refere ao José de Alencar e às obras dele, tá? Aqui mais um pouquinho, né? Essa questão dos romances aqui, ó, a gente já começou a ver nas outras aulas, né? Ele não escreve só romances indianistas, mas urbanos, regionais, né? E assim por diante, tá? Aqui eu trago para vocês, é interessante, essa escultura, tá bom? Vênus de Médicis é uma escultura grega, de tamanho natural da deusa mitológica do amor Afrodite, tá? É uma cópia em mármore do século I, provavelmente feita em Atenas, de uma estátua de bronze mais antiga no estilo, tá? Por que eu trago para vocês? Porque geralmente a gente tende a associar tudo que nós temos hoje a essa cultura greco-latina, tá bom? Mas nós temos que ver que nós temos também cultura asiática, africana e assim por diante. Tá? Aqui, nesse caso, é essa escultura grega. Ó, vocês estão vendo, como eu já falei, lá foi feita em mármore, né? A maioria das esculturas desse período eram feitas. Não esqueçam que, se é desse século, nós temos ainda aquele ideal de culto ao corpo perfeito, né? Como os gregos gostam de apresentar sempre a perfeição do corpo, né? E aqui, para fazer um paralelo para vocês, uma tela do José Maria de Medeiros, Iracema, né? De 1884. Ela está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Observa aqui, ó, segue também a esse padrão da mitologia grega, digamos assim, né? É o culto ao corpo. Vocês viram um trecho da Iracema no livro, um trecho, inclusive, né, bem bacana, por sinal. Eu queria pedir que vocês lessem os trechos que estão no livro, tá bom?
porque teve muita gente respondendo aquelas questões, as questões sobre Iracema, mas que foram para a internet e que tem trechos que vocês colocaram e não fizeram a leitura, tá? Então, por favor, aproveitem a oportunidade do livro e leiam o trecho e respondam conforme está lá. Então, vamos lá. Aqui sempre a Barra da Praia, né? Não esqueçam que a Barra da Praia é tudo isso aqui, tá bom? A questão da natureza, tá? Então, aqui, ao olhar da pintura, né? Aqui nós temos uma pessoa nascida, digamos, no Brasil, mas ainda, ó, influenciado, digamos, por questões europeias, digamos assim, aqui no sentido da cultura grega, tá? Aqui um trecho, que esse trecho do livro que tem, né, lá no livro de vocês, eu coloquei só esse trechinho para a gente visualizar a descrição da Iracema. Então, vamos lá. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Para vocês perceberem que a indígena aqui, a nossa Iracema, ela é perfeita. Perfeita, professora. Ela foi pintada, digamos, descrita como uma indígena perfeita. Né? Primeiro, ele começa a descrever a Iracema como a virgem dos lábios de mel. Tá? Então, vamos voltar aqui na pintura, para vocês lembrarem. Virgem dos lábios de mel, que tinha o cabelo mais negro como a asa da graúna. A cor do cabelo, né? A graúna é um pássaro, tá bom? E aí ele diz que era o cabelo mais negro como a asa da graúna. E ele fala também sobre mais longos que seu talhe de palmeira, né? No sentido de comprimento. O favo da jati não era doce como seu sorriso. Perdão, jati... errei aqui, deixa eu voltar... A jati no sentido de ser uma espécie digamos, de abelha, né? Então, ele diz que, olha, nem a jati produz um doce, digamos assim, não existe, né? Então, o que é mais doce é, digamos, o lábio, né? O cheiro da Iracema e assim por diante, tá? No caso aqui, o sorriso, né? Perdão, sorriso da Iracema aqui, tá? Aí a baunilha, né, que é uma essência, vocês sabem, e recendia, né, como um hálito perfumado. Então, é um ser perfeito, né, gente? E tem outras descrições dela no livro, tá? Então, vamos lá. Aqui vocês já viram os slides, né, passei sem querer. Aqui eu trago um artista da etnia Baniwa, tá bom? Se eu não me engano, eu vi naquelas nossas pesquisas alguém falando sobre o Denilson Baniwa, tá bom? Isso aqui foi retirado do site dele, vocês podem também estar pesquisando. Ele é indígena do povo Baniwa, tá bom? Se eu não me engano, do Amazonas, tá? Artista Jaguar, isso aqui tá do jeito que tá lá no site dele, tá, gente? Nel Cabano, Ajuricaba, Icamiabas, Mátria Mariuá, Rio Negro, Amazônia, tá bom? Aqui ele, por que eu trouxe ele, né? Primeiro, porque ele é jovem, segundo, assim, porque ele é um artista plástico, né? E a gente sempre deve atrelar, a gente que eu digo eu, tá bom? Eu gosto muito de atrelar essa questão da literatura, mas arte, né? Não porque só o Enem cobra isso, mas porque literatura também é um tipo de arte. Tá? Vamos lá, então. Vocês já perceberam que uma vez a gente trabalha com música, outra vez a gente trabalha com vídeo, com arte, e assim vai. Então, vamos lá. Aqui eu separei um mural que ele fez, né?
O dia que vocês tiverem a oportunidade de ir na Unicamp, né, vão, né, aproveita essa oportunidade. Quando eu fui na Unicamp, não tinha ainda esse mural, né, gente? Tem bastante tempo, então não tinha. Então, o Denilson é esse rapaz bem aqui, vocês já viram, né? À direita, e os alunos indígenas, ó, da Unicamp, na frente do mural Cunhantã, tá bom? Está aqui a foto. Esse mural é de 2019. Eu achei bacana esse mural, pesquisando no site dele, porque além daqui, ó, tá aqui a nossa Cunhantã, ela tem os traços indígenas do povo Baniwa, né? Só que aqui, ó, ela traz um elemento da modernidade, tá bom? Aqui o nosso elemento da modernidade, né? Lá o dela. E aqui um poema, eu queria que depois vocês lessem esse poema, gente. Olha, muito bacana, tá? Então, esse aqui é um mural. Não sei de vocês, quem de repente vai fazer universidade ou vai tentar vestibular, mas a Unicamp, ela é fantástica, é um mundo, né, gente? Então, fica aí uma dica para vocês. Então, bem legal, tá bom? Aqui também eu trouxe porque é uma obra bem conhecida, assim, é bem conhecida, do Debré, que nós já vamos mostrar. Professora, eu já vi isso num livro, né? Pois é. Aqui nós temos uma releitura. Essa obra também é do Baniwa, né? É o Arqueiro Digital, de 2017. Tá bom? Releitura não é cópia, gente. Tá? Isso vocês devem já ter visto em arte, né? Releitura é um novo olhar. A gente não vai fazer ainda um trabalho sobre isso. Tá? Mas eu queria que vocês prestassem bem atenção no sentido de que, olha, a partir da gravura Caboclo, de 1834, do Jean Baptiste Debré, a mesma, né, de que Vicente do Rego Monteiro usou para criar o atirador de arcos, eu não trouxe a obra do Vicente, só trouxe a do Debré, tá? Que revolucionou o modo de usar a cultura indígena como inspiração, no caso da cultura marajoara. Aqui você já tem o site que vocês podem acessar, que é a famosa Rádio Iandê, né? Que vocês já conhecem, né, nas nossas outras aulas. Então, olha, vamos lá, perceber aqui. Aqui, esse é o famoso sinal que vocês conhecem, né? Conhecem quando o sinal está fraco do nosso Wi-Fi, né? Vocês sabem que quanto mais pontinho desse aqui tiver, o sinal está mais forte. Quanto menos tiver, o sinal está mais fraco, né? Aqui o indígena, aqui a questão da flecha, né? Aqui outros elementos, ó, da natureza. Arqueiro digital. Agora nós vamos para a obra Caboclo. Ó, como a releitura ela é diferente, tá? Aqui é do Debré, de 1834, tá bom? É muito bacana porque o indígena, o Denilson, no caso, né, ele pensou diferente, ele pensou já para o século XXI. Ele pegou uma obra do século XIX, olha aí, e pensou para a atualidade. É isso que é bacana, gente. Então, é assim que a gente quer também que vocês comecem, digamos, a pensar. Foi uma forma crítica que ele também viu, né? Então, o Debré, ele pinta, digamos assim, o caboclo. Olha como ele dá o nome ainda da obra, né? Que nós sabemos que é alguém pertencente do povo indígena, tá bom? E pinta, a sua obra fica, mas aqui nós temos uma releitura muito bacana, né? Do Baniwa aqui. Inclusive, o Baniwa foi vencedor do prêmio online PIPA de 2019, e eu passei uma atividade sobre isso para vocês, tá? Aqui nós temos atividades do livro didático, no capítulo 2. Aqui temos as páginas para vocês darem uma lida, tá? Aqui, digamos, mesma coisa da aula anterior. Página 83, questão 6, 86 nas questões aqui, 87, questão tal.
Vocês vão fazer de novo o gabarito, vão organizar tudinho, e aqui as questões subjetivas, tá? Primeira questão subjetiva, você vai criar um quadro comparativo sobre o perfil dos povos indígenas estudados até aqui, tá? De um lado, digamos, você vai fazendo seu caderno ou na página do Word. De um lado, você coloca perfil dos povos indígenas, e do outro lado, você vai colocar personagens, né, indígena Iracema e Canção do Exílio, que vocês vão ver lá que também ele fala de indígenas na Canção do Exílio, tá bom? Vocês vão destacar aqui, ó, semelhanças, tá aqui meu mouse, aqui, semelhanças, diferenças e suas impressões. Gente, as impressões é o que você achou. Eu não queria que esse trabalho vocês fossem, que eu estou vendo assim, que tem muito aluno indo para a internet e pega só o que está na internet e coloca, eu não vou considerar, tá? A norma da escola é que se a gente pega alguma resposta igual que está na internet, é dar 0, tá? Eu ainda mando para o aluno, refaça, mas de cara dá logo 0. Então, eu sinceramente espero que nessa atividade vocês façam e tirem da cabeça de vocês. A gente já estudou tanto, gente, sobre os povos indígenas, então volta lá nas atividades, vê os vídeos, né? Vê os documentários, vê tudo que a gente passou, e até agora nessa aula, né? E aí você vai traçando um perfil, né, desses povos indígenas, e aí, em contrapartida, você vai colocar do outro lado a Iracema. Inclusive, a gente já até comentou bastante sobre a Iracema, né? E tem no livro, tá bom? Então, você vai montar um quadro sobre semelhanças, diferenças e suas impressões, tá? Escreve, gente, escreve, porque quando você escreve, você está escrevendo um tipo de texto para mim. E esses textos são importantes para você já ir treinando, né, a sua famosa redação para o Enem. Você não vai querer chegar no que vem e vai querer aprender a fazer redação no que vem. Isso não existe, tá? Isso não existe. Redação começa desde que você aprende a ler e escrever. Qualquer texto que você escreva é um tipo de redação, tá bom? Tem, claro, suas diferenças, né? O Enem, vocês sabem que eles pedem uma proposta dissertativa, tá bom? E aí, isso aqui é uma proposta dissertativa. Quando eu peço para o aluno escrever suas impressões, ele vai dissertar, tá? Ele vai colocar suas impressões. Então, vamos lá. E a segunda questão é sobre o Denilson Baniwa, tá? Aí eu já coloco aqui, ele foi o vencedor do Prêmio PIPA Online em 2019. Você vai pesquisar sobre a importância do prêmio para o artista, tá bom? Você pode acessar vídeos que tem, entrevistas, e aí você vai escrever um texto, né? Você vai escrever lá com uma introdução, e aí depois você vai colocar a importância desse prêmio para ele. Olha como o foco mudou. Então, gente, é importante que vocês percebam a proposta, tá? A primeira proposta é uma, a segunda proposta, ela é diferente, tá bom? E aí eu espero que durante a semana vocês entrem, né, no chat, tirem as suas dúvidas e no dia da nossa aula, até lá que vocês anotem também as suas dúvidas para vocês irem tirando, tá bom? Então, espero que vocês fiquem bem, vamos finalizar aqui já com as referências, tá? E aí um cheiro bem forte em vocês e até agosto, na nossa próxima, digamos, próxima aula, né? Tá? Fiquem todos bem. Deixa eu ver aqui.